É difícil, porque para começar não é fácil. Começar de zero, idioma diferente, climatura diferente, pessoa diferente, tudo é diferente. Que migrar nunca é apenas mudar de endereço. Migrar é deixar uma parte da vida para trás, é chegar em um novo lugar, tentando entender a língua, a cultura, a rotina, um jeito tão diferente de viver. É procurar trabalho, escola para os filhos, atendimento, orientação, dignidade. O grande símbolo do Brasil é receber a todos de braços abertos. Mas será que o Brasil abraça? Nosso fundador, Scalabrini, dizia que para o migrante a pátria é a terra que lhe dá o pão. As pessoas comentam conosco e assim, o migrante ele está ilegal no Brasil. Para começar, nenhum ser humano é ilegal. A nossa lei de imigração não criminaliza o ato de migrar. Essa pessoa está irregular ou indocumentada. Quando ela chega no CAN, ela tem acesso a gente chama de acolhida, né? A acolhida, ela tem muito do ouvir o que o migrante precisa e direcionar, né? Então a gente direciona para a parte de documentação, que é ainda uma demanda mais latente que nós temos, né? Porque a documentação, são formulários muito específicos. É difícil a pessoa conseguir preencher eles sozinha e de maneira totalmente gratuita, que hoje em Caxias, Serra Gaúcha, digamos, somos nós e o SEAI que fazemos esse trabalho de maneira gratuita. Muito embora seja universal a saúde, um migrante sem documento ele só acessa urgência e emergência. Então, por exemplo, se uma gestante precisasse fazer o acompanhamento pré-natal, se precisasse fazer qualquer outra situação, não poderia enquanto estar indocumentada. Eu não consigo abrir uma conta em banco. Se eu não consigo abrir uma conta em banco, eu não consigo trabalhar. Se eu não consigo trabalhar, não consigo me manter, não posso ficar aqui, né? Porque eu não falava português e ficou um pouco complicado para mim, para conversar com a pessoa. Por isso que é tão difícil para um migrante se integrar a essa nova sociedade, porque ele fala uma outra língua. Essa língua é diferente da língua materna dele. E por isso ele precisa de tempo para se adaptar. Sem a comunicação, ele não se sente plenamente integrado, ele não se sente plenamente cidadão. Eu me refiro a um feirão de empregos que houve aqui em Caxias do Sul uns meses atrás e que, por uma questão de barreira linguística, as pessoas que ali estavam buscando acesso ao emprego não conseguiram desenvolver isso com quem estava atendendo, num feirão em que existiam vagas de emprego à disposição. Então perceba que o problema não era nem a vontade de trabalhar, nem o emprego disponível. Para a pessoa migrante, isso é uma missão mais difícil, porque ela está sujeita a barreiras adicionais. Ela tem a barreira da linguagem, do desconhecimento das leis, mas especialmente ela não tem o círculo familiar, o círculo social próximo, que são aquelas pessoas que nos socorrem nos momentos de necessidade. Não é raro encontrarmos associado a condição de migrante com a submissão a trabalho escravo, por exemplo. A vulnerabilidade social é o combustível para que ocorra esse tipo de coisa. Promessas de salários altos, de muitos benefícios relacionados a deslocamento para outro local distante ou sem esclarecimento mínimo sobre que condições vai acontecer o trabalho. A gente fala muito sobre as crianças não têm planejamento migratório, as crianças são migradas, né? E o quanto isso vai além do idioma, o quanto vai da lembrança, o quanto vai de estar um dia num lugar e no outro dia acordar numa realidade totalmente diferente, sem planejamento, né? Mesmo que a criança estivesse acompanhada de um familiar, como não havia identificação, essas crianças eram muitas vezes separadas, levadas para casas de acolhimento, atuando em rede, com diálogos, palestras e formação de um fluxo próprio para atendimento dessas crianças. Nós conseguimos, de fato, implementar a normativa do CONANDA, que prevê a entrevista dessa criança, deste adolescente, para averiguação de uma eventual situação de risco e, em não havendo, essas crianças, juntamente com os familiares ou supostos familiares, aí são acolhidos na nossa unidade de acolhimento aos migrantes, onde lá podem permanecer acompanhados de suas famílias. Eu acho que aqui a gente pode trazer um exemplo da grande calamidade que a gente viveu no Rio Grande do Sul. Todo mundo foi afetado de forma igual. Não, porque quando você perdeu praticamente tudo numa inundação,
Nós, apesar da tragédia ter atingido a todos, nós temos nossa certidão de nascimento num cartório. Eu acho que a grande lição que a gente mais ouviu é que o ser humano, o gaúcho, o caxiense, ele tem muito mais chance de se tornar um deslocado climático, um migrante, do que se tornar milionário, né? Eu acho que sempre fica essa reflexão de que pode ser a gente, podem ser os nossos filhos, os nossos parentes, os nossos amigos, né? Os migrantes italianos que vieram da Itália para cá fugiram da fome também. Fugiram da fome, fugiram da pobreza, fugiram dos conflitos políticos, dos conflitos bélicos do século XIX na Europa. Os motivos não são tão diferentes assim. O que mudou foi o desenvolvimento do mundo, é outro, as sociedades são outras. Então, Caxias do Sul não precisa ter medo dos migrantes, mas deveria sim acolhê-los, porque eles têm muito a contribuir. O Centro de Atendimento ao Migrante é uma instituição das Irmãs Scalabrinianas. A missão é acolher, proteger, defender e incluir o migrante, o refugiado e o apátrida. Nós dissemos que nós temos 2 trabalhos a serem feitos. Dentro do CAM, preparar o migrante para que ele possa se integrar, para que ele possa conhecer a nossa cidade, e também nós precisamos trabalhar para fora do CAM. A nossa comunidade precisa acolher o migrante. As pessoas que estão migrando, elas têm formação no país de origem, em grande maioria, né? Então, elas têm capacidades que a gente pode potencializar com cursos técnicos, cursos profissionalizantes. A gente trabalha muito em parcerias, Sistema S, Senai, Senac, Sesc, SESI, o Instituto Federal também é nosso parceiro, um curso de português, curso para indústria, então temos parcerias também para a questão do EJA, né, que é o ensino de jovens e adultos. Nesse semestre, o SESI matriculou 1.200 alunos, mais de 300 alunos eram migrantes. Que o pai era um advogado, a mãe era uma professora e agora estão trabalhando em cargos muito abaixo disso. Essa frustração, tem engenheiros navais trabalhando em solda, na posição 1, né? Que é essa questão que impacta diretamente o diploma. O Centro de Atendimento ao Migrante faz um serviço social importantíssimo, principalmente na sua correlação e inter-relação com o poder público constituído, que muitas vezes não tem lá um profissional com o idioma, um profissional com o conhecimento da legislação específica de migração e refúgio. Portanto, eles conseguem fazer esse trabalho de mediação, auxiliando, né, materialmente e mais principalmente com informações essa população. Enquanto vereadora de Caxias do Sul e agora deputada federal, eu sou testemunha da importância do trabalho do Centro de Atendimento ao Migrante. Eu me lembro muito assim da experiência enquanto presidente da Comissão de Direitos Humanos, no acolhimento de mais de 400 ganeses que chegaram a Caxias do Sul durante o processo da Copa, que ocorreu no Brasil, e que nós tivemos trabalho juntos para garantir os direitos humanos. Estou muito feliz, enquanto deputada federal, poder trazer aqui para Brasília as pautas que muitas vezes estão lá sendo levantadas pelo Centro de Atendimento ao Migrante. Nós atuamos muito ainda no ambiente de não discriminação no nosso país, no Brasil. Não efetivamente no ambiente de inclusão, de considerarmos nossos irmãos de outras nacionalidades também irmãos brasileiros dentro do nosso país, porque é o que a nossa Constituição determina, é o que o espírito humanitário e a Declaração dos Direitos Humanos nos garante. Quando a gente bate no avião, que a aeromoça fala sobre botar a máscara primeiro na gente, depois cuidar dos outros, essa migração familiar, que são as mulheres que estão cuidando das famílias, a gente vê que elas ficam sempre por último, né? A gente vê nas aulas de português também, às vezes é o único momento que elas têm para elas. É sempre marcar, assim, que todas essas mulheres que recebem esse trabalho, elas ditam o passo. Mas a gente sempre tem as que trabalham muito, porque precisam, porque tem tempo, e as que têm filhos menores ou que não dispõem de tanto tempo, elas se ajustam, né? Eu sempre achei importante a gente poder trabalhar no nosso tempo, sabe? Pausar no tempo que a gente quiser e fazer um almoço, né, para um filho, para o marido e depois voltar no tempo que ela puder. São essas heroínas que possibilitam que a gente tenha essas bolsas incríveis para vender. Elas são... Eu me emociono porque
eu vejo que transforma a vida delas, mas transforma a minha vida também, transformou a minha vida também, sabe? Possibilitou que eu também, uma mulher imigrante, pudesse ter esse negócio, pudesse construir esse caminho, né? Que me leva além, mas também traz comigo esse monte de mulheres incríveis, né? Elas são as protagonistas desse trabalho e eu sempre falo as heroínas, porque sem elas eu nunca poderia ter recomeçado em outro lugar, como elas fizeram, né, antes de mim. Mãe, trabalho e conselho. Ela é como se fosse uma família da gente. Trabalho com vidas. Eu trabalho com histórias, eu trabalho com pessoas. Mas antes de números, antes de dados, eu trabalho com pessoas. Eu trabalho com seres humanos. Eu trabalho com mães, com pais que chegam na minha frente e dizem: doutor, me ajuda a trazer meu filho. Doutor, me ajuda a trazer minha mãe. Doutor, minha mãe está doente no meu país. E eu vou e digo assim: eu não tenho esse poder porque a lei me limita. Minha mãe estava lá, comerciante, que vendia roupa. Não, ela não existe mais. Ela morreu já. Não, eu estou com minha filha que nasceu aqui e meu marido que encontrar aqui também. Que legal. É isso. Nova. A integração verdadeira é isso, né? Não é apagar a história de ninguém. É permitir que cada pessoa possa chegar, pertencer e contribuir sem deixar de ser quem ela é. Caxias entende isso de uma forma muito profunda porque também é uma cidade formada por chegadas. A nossa história foi construída por pessoas que migraram, trabalharam, criaram raízes, transformaram esse território. Por isso, quando a gente acolhe quem chega hoje, a gente também honra a nossa própria história. O CAN nos ensina que uma cidade só é verdadeiramente grande quando ela sabe acolher. Caxias do Sul é maior, mais humana, porque tem o CAN por aqui, porque o CAN existe, faz um trabalho sensacional. Mas sempre aí tem que saber o que quer, porque não é fácil. Chegou um país que não da gente, a gente tem que passar muitas coisas. Vai ter que ficar firme e ver pela frente. É mais nada.